portanto, aí que está no verso 8, né? Quero, portanto, à luz disso, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. A ira seria contra as autoridades que perseguiam a igreja, tornava a vida difícil. Paulo disse, vocês têm que orar sem ira no coração, sem mágoa contra as autoridades que estão aí. E sem contendas. Talvez uma referência às contendas dos falsos mestres que estavam causando na igreja. O que Paulo está dizendo é que ele quer que os homens orem no culto público, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Lembrando duas coisas aqui, com relação ao levantar de mãos. Literalmente, era assim que o judeu orava. O judeu orava levantando as mãos para o céu e os olhos também, e em pé. Essa era a forma costumeira do judeu orar. Nós temos vários exemplos disso no Antigo Testamento, de judeus orando dessa maneira. Eles ficavam em pé, levantavam as mãos para o céu e oravam a Deus. Metaforicamente, Paulo está com isso querendo dizer, uma vez que as mãos elas são usadas na Bíblia para se referir aos nossos atos, é como se Paulo dissesse assim, eu quero que vocês orem levantando mãos santas, ou seja, que as suas orações sejam acompanhadas, ou sejam apoiadas por atitudes santas, sem ira e sem animosidade, que a vida de vocês, que a conduta de vocês seja tal que vocês orem levantando mãos santas e dessa forma Deus haverá de ouvir vocês. E com isso Paulo estabelece já uma relação de causa e efeito entre as mãos santas e a resposta de oração. O que ele quer dizer é o que a Bíblia ensina. Deus costuma atender às orações daquele que é piedoso, daquele que anda em retidão, daquele que faz a vontade dele. Mas aquele que se desvia dos caminhos de Deus, cujas mãos não são mãos santas, Deus não costuma ouvir a oração desse povo, a não ser que seja um pedido de perdão, arrependimento e quebrantamento. Mas fora isso, a Bíblia nos ensina que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E o próprio Davi chegou a dizer que se eu no coração contemplar a iniquidade, Deus não me ouvirá. Há uma relação de causa e efeito entre mãos. Você pode levantar as mãos, eu não tenho dificuldade com você levantar as mãos na hora da oração, desde que elas sejam santas. Pode levantar. Você pode levantar a mão do jeito que quiser, mas se não for santa, não vai fazer a menor diferença na tua oração. Pode plantar bananeira, dar salto mortal para trás, fazer o que você quiser, não é isso que Deus vai estar vendo. Ele vai estar olhando para a santidade da sua vida. Santidade da sua vida. Então, é exatamente isso que Paulo quer que os homens façam, que eles, ao orarem, eles façam isso partindo de uma vida que seja santa, sem ira contra as autoridades estabelecidas ou contenda, um espírito faccioso de discussão, de briga, que é contrário àquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Agora, essa exortação, ela não significa que todos os homens devem orar no culto público. Porque Paulo diz aqui, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Isso não quer dizer que todos os homens vão orar em todos os cultos da igreja, não é? Não faz sentido. O que Paulo está dizendo é que homens deveriam fazer isso. Mas, por outro lado, ele também não está dizendo que somente os homens oram nas igrejas. Algumas pessoas têm tomado essa passagem como sendo indicativo de que o apóstolo Paulo está dizendo que a oração pública ela só pode ser feita pelos homens, uma vez que as mulheres, por conta de vários argumentos teológicos, alguns dos quais nós vamos ver segunda-feira que vem, elas estão numa posição de submissão e que orar em público daria a elas uma certa autoridade. Eu não vejo absolutamente base alguma para esse tipo de argumentação. Desde quando orar em público significa exercer autoridade sobre os irmãos ou sobre a igreja? Quando nós oramos em público, nós estamos trazendo diante de Deus as nossas petições, as nossas angústias e as nossas necessidades. E nós esquecemos o precedente que Paulo estabeleceu em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 5, quando ele se refere à mulher que ora e que profetiza. E ali, infelizmente, né, alguns querem se livrar das implicações do que Paulo está dizendo ali, afirmando que essa permissão de Paulo, da mulher que ora e profetiza,
desde que ela use o véu, aquilo ali era para pequenos grupos, mas no culto solene, a mulher não poderia fazer isso. O problema é que essa divisão entre culto solene e culto nas casas, isso é uma coisa moderna. No primeiro século, todos os cultos eram na casa, não tinha templos. Não tinha local de adoração dos cristãos, todos os cultos eram nas casas. Então, é querer impor à Bíblia uma estrutura que pertence à nossa época. A gente chama isso de anacronismo. Você querer ler a Bíblia à luz de uma estrutura ou de uma cultura que é típica do cristianismo ocidental recente, não é? Depois, recente, não é tão antigo quanto o Novo Testamento. Só a partir do século IV é que os cristãos começaram a ter o direito de construir templos e capelas e catedrais, e tinham esses cultos, então, com muita gente, mas até lá os cristãos se reuniam em casas, se reuniam em catacumbas, em cavernas, onde eles podiam encontrar lugar, uma vez que o cristianismo era hostilizado e, depois de um tempo, passou a ser considerado como religião ilegal no Império Romano. Está aí as perseguições que os cristãos sofriam. Então, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:15, que ele fala da mulher que ora e profetiza, apesar de que ele diz que ela tem que fazer isso com véu, porque o véu naquela cultura significava que ela estava debaixo de autoridade, ele está implicitamente dizendo que havia mulheres que oravam e que falavam publicamente na igreja, sem que com isso desse a elas o status de presbítero, pastor ou alguém que governa ou que está em autoridade, porque Paulo é muito zeloso disso, como a gente vai ver na próxima vez. Ou seja, ele não tem restrição que a mulher participe do culto, desde que ela não assuma uma posição de governo e de autoridade espiritual sobre a igreja. Ressalvado isso, não vejo eu qualquer restrição à participação da mulher no culto, como, por exemplo, orar, ou mesmo dirigir uma palavra à igreja quando ela está debaixo da autoridade do seu pastor e a ocasião assim o requeira. Mas a ênfase de Paulo aqui, quando ele diz, eu quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, é porque, normalmente, regularmente, são os homens cristãos qualificados que conduzem a vida da igreja, que orientam a igreja, que são ordenados como presbíteros e pastores. Por isso, a ênfase de Paulo aqui, eu quero que os homens, que são os líderes espirituais da comunidade, quando eles orarem, eles façam isso ao levantar as mãos, como uma expressão de uma vida santa, sem ira e sem contendas. Com isso, ele não está excluindo a participação da mulher na oração e também não está dizendo que todo homem deve, em todo culto, orar. E, aliás, eu também acabei passando batido aqui dessa expressão, quero que os varões orem em todo lugar. Talvez a gente não sinta, na nossa época, o peso dessa expressão na época de Paulo. Na época de Paulo, lembra que o contexto é judaico, Paulo era judeu, e ele sempre ministrava nas comunidades judaicas antes de ir para os gentios. Para o judeu só tinha um lugar de oração, que era o templo e a sinagoga. Sinagoga aos sábados, o templo o tempo todo. 3 vezes ao dia, se você morava em Jerusalém, você podia ir ao templo nas 3 horas de oração e lá você orava a Deus. Quando Paulo diz aqui, eu quero que os homens orem em todo lugar, ele está rompendo com uma tradição fortíssima judaica, sendo ele rabino. É tão forte que no livro de Atos, capítulo 3, quando Pedro e João, os principais apóstolos àquela altura, já convertidos e já entendendo o papel da lei, nós os encontramos indo ao templo na hora da oração, porque ainda guardavam o costume judaico de orar só no templo. E é nessa ida que eles vão curar aquela pessoa com deficiência física na entrada do templo. Então, o cristianismo da igreja de Jerusalém, durante muitos anos, foi marcado por essa cultura judaica. Então, vocês podem entender o que significa, num contexto desse, Paulo dizer, eu quero que os homens orem em todo lugar. Não é no templo, não é na sinagoga, mas em todo lugar onde vocês se reunirem, ali então você tem a igreja. É muito importante que isso seja entendido, porque às vezes os nossos amigos desigrejados, eles fazem uma confusão muito grande. Eles pensam que nós
porque nós temos um templo, nós achamos que aqui é a casa de Deus e que Deus só ouve oração se for aqui e que toda a nossa atividade se resume a isso aqui. Isso não é verdade, não é isso que o cristianismo histórico acredita. Para nós, o templo é apenas uma comodidade, é apenas um espaço adequado para atender às demandas da comunidade, do povo de Deus, que se chama Igreja Presbiteriana de Recife, ou Igreja Batista, ou Assembleia de Deus, qualquer que seja. Os templos existem para isso, mas eles não representam para nós o que o templo representava para o judeu. Então é desonesto quando os desigrejados dizem assim que nós pensamos ou que nós consideramos as nossas igrejas como templos e que Deus tem que ser adorado em todo lugar. E quem é que negou isso? Quando em algum lugar um pastor verdadeiramente evangélico negou que nós podemos adorar Deus em casa, na praça, na praia, no acampamento, no alto do monte, embaixo do monte, em caverna, em qualquer lugar? Se nós podemos adorar Deus em qualquer lugar, por que não num templo também? Qual o problema disso? Em todo lugar onde os cristãos se reunirem, ali está o Senhor Jesus presente. O que faz uma igreja não é isso aqui, mas é quando o povo de Deus se reúne. Como, por exemplo, agora, nessa segunda-feira. Tem pessoas de diversas denominações aqui, mas aqui está a igreja. Porque nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, com o mesmo propósito de aprender a verdade dele, ler a sua palavra, cantar louvores. Então, a igreja de Cristo está aqui, mesmo que seja num templo presbiteriano. Essa reunião poderia estar acontecendo numa igreja batista, numa Assembleia de Deus, ou qualquer outra igreja evangélica. Quero que os homens orem em todo lugar. Deus não está preso a um local específico. Então, nós precisamos ter cuidado quando escutamos esse tipo de crítica que é feita a nós.